Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente em exercício, o ministro Edson Fachin, ministro Gilmar, ministro Zanin, presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, meu amigo e colega do Ministério Público do Estado de São Paulo. Cumprimento todas as demais autoridades presentes e todas as senhoras e senhores que hoje comparecem aqui no Supremo Tribunal Federal em apoio a essa belíssima iniciativa do ministro Fachin de relembrar 2 anos do dia 8 de janeiro. Há exatamente 2 anos, todos nós, e com certeza eu, Gilmar e Fachin, aqui presentes, o ministro Zanin ainda não era do Supremo Tribunal Federal, todos nós começamos a assistir os eventos de forma, eu diria, absolutamente apáticos. Eu me encontrava fora, no exterior, nós tínhamos vencido uma etapa, eu diria, tínhamos vencido, nós, a democracia, o Brasil, tínhamos vencido várias etapas, a etapa das eleições. Eu, inicialmente, na vice-presidência do ministro Fachin no TSE, depois na presidência, tivemos grandes embates em relação à questão das urnas eletrônicas, em relação ao boicote que determinados setores faziam em relação às eleições. Depois tivemos as eleições, tivemos a tentativa de bloqueios para impedir que determinados eleitores pudessem votar em várias regiões do Nordeste, ou seja, a utilização da máquina do Estado, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, todos se recordam, um dia após o segundo turno, no dia 31 de outubro, tivemos insuflado pelas redes sociais e por esses grupos extremistas e golpistas, tivemos manifestações de caminhões obstruindo as rodovias e a Polícia Rodoviária Federal novamente fazendo corpo mole. Houve a necessidade de determinação desse Supremo Tribunal Federal para que as polícias militares desobstruíssem. Isso um dia após o segundo turno. Ou seja, todo um desenrolar, todo um cronograma golpista. Mas prosseguimos, tivemos no dia 12 de dezembro a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, com queima de ônibus, invasão à Polícia Federal, ou a tentativa de invasão à Polícia Federal. Tivemos a tentativa de explosão do aeroporto, às vésperas do Natal, tudo feito por, entre aspas, patriotas, senhoras, donas de casa, trabalhadores, como se não houvesse um desencadeamento golpista. E vem a posse, um grande esquema de segurança, e com a posse, verdade é que todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos, porque não estava vencido e não está vencido. Não estava vencido, e no dia 8 de janeiro isso foi demonstrado. Foi demonstrado, e já há as ações penais contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, contra altas autoridades civis e militares, inúmeros e inúmeros depoimentos daqueles que foram condenados e daqueles que, à frente dos quartéis, isso é crime também, mais de 570 já confessaram e fizeram acordos de não persecução penal, dizendo
que a ordem era aguardar as Forças Armadas serem convocadas na garantia da lei e da ordem, e aí, ao chegarem as Forças Armadas, eles iriam aderir, ou seja, os invasores iriam comemorar e convencer as Forças Armadas a aderir, e com isso seria dado o golpe. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam, uma faixa no Congresso Nacional, intervenção já, intervenção militar já. O golpe não ocorreu. As instituições democráticas reagiram. O Brasil mostrou que a Constituição Federal traz os mecanismos suficientes e necessários para combater golpistas e criminosos. O Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, esse poder e essas instituições atuaram firmemente, sempre dentro do devido processo legal, sempre dentro das investigações. Hoje são aproximadamente 900 golpistas já responsabilizados penalmente. Mais de 370 condenados e os demais, mais de 500, assumindo a sua culpa, aqueles que estavam à frente dos quartéis, para que isso nunca mais se repita. É importante deixar claro, e tem razão aqui o ministro Gilmar, quando diz que há necessidade de se equacionar a participação militar na política, como há necessidade, sempre houve de equacionar a participação de membros do Ministério Público na política, de policiais na política, de magistrados na política. Houve inércia, houve omissão de se deixar acampamentos serem montados à frente dos quartéis, pedindo intervenção, pedindo golpe. Isso é crime. E hoje ninguém mais pode dizer que não sabe que isso é crime. Entre condenados por esses crimes de incitação e organização criminosa, por estarem à frente dos quartéis, e aqueles que confessaram e fizeram o acordo de não persecução penal, são quase 700 pessoas, 700 réus que tiveram a sua responsabilidade penal já reconhecida pela justiça brasileira. Agora, se nós olharmos para trás, nós temos que ver que a grande causa de tudo isso não foi debelada. A grande causa de tudo isso não foi nem regulamentada. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam
Na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros. Não por outros motivos, o discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa a liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. E é esse hoje o desafio. O desafio no Brasil e o desafio no mundo. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Obrigado e viva a democracia.